Ô glória, paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Sou o pastor Felipe Pereira, estamos iniciando aqui mais um episódio do podcast Redenção. Eu quero desde já aqui externar a Deus a minha gratidão por nos dar o privilégio, a oportunidade de realizarmos esse projeto. Agradecer a Deus também pela vida da minha esposa, a pastora Lei, que está na intercessão, orando, acreditando também pela vida dos nossos filhos e por toda a equipe que está por detrás, né, somando e acreditando nesse projeto. Quero agradecer a vocês que já estão se inscrevendo no canal, seguindo no Instagram. Continue se inscrevendo, continue seguindo e já lá acionando o sininho para vocês nunca perderem conteúdos que virão muitos conteúdos aí fortes, que será para sua edificação e para a glória de Deus. E nesse episódio de hoje, como prometido, estamos recebendo um convidado muito especial, mais do que especial, esse grande homem de Deus, missionário Patrick, né, que tive a oportunidade, já eu conheci já há alguns anos, e hoje vai entrar mais em detalhes aqui, falando um pouco da sua história de redenção. Patrick, obrigado por receber o nosso convite, por estar aqui conosco, por estar aqui para compartilhar também um pouco seu testemunho, sua história. Seja muito bem-vindo, sinta-se à vontade, que você possa se apresentar mais para o povo aí, falando, né, um pouco da sua infância, onde você nasceu, como é que era o ambiente, antes de tudo começar nessa vida de crime, de assalto. Fica à vontade. Amém, a graça e a paz. Quero agradecer pela oportunidade, né, por estar dando início aqui a esse trabalho maravilhoso. Primeiramente, ser grato a Deus, né, que se não fosse por Deus nós não estaríamos aqui, né, graças a Deus nós estamos aqui para estar relatando um pouco aí como tudo começou, né, para quem não me conhece, aqui me apresentar. Eu me chamo Patrick, ali eu sou natural aqui de São Luís mesmo, aqui da cidade, da capital. E sou residente ali, nascido e criado ali no bairro Túnel Sacavém, próximo ali do estádio Castelão, mais conhecido como Buraco da Onça, né? Ali foi onde tudo começou. E sou filho de Dona Marli, né, que também vai estar nos assistindo, mandar um abraço à minha mãe. Amém. E também quero agradecer também pela minha esposa, a Odilane, que está em casa também, na intercessão, meu filho Gabriel, toda a minha família e todos também que contribuíram diretamente e indiretamente por nós estar aqui. Então, assim, pastor, eu comecei criança normal, ali em casa. Minha mãe, ela sempre foi trabalhadora, começou trabalhando com manicure. Ela era manicure para trazer o sustento, pão de cada dia. Sim. E eu sou como milhões de outras pessoas, crianças. Fui criado só com mãe, não fui criado com Sem a presença do pai. sem a presença do pai, né? Mas conheceu ele, Chico? Já vim conhecer já depois de 30 anos, mas também não tive muita afinidade mais, e enfim. Mas minha mãe, ela sempre deu um duro ali para sustentar eu e meu irmão. Foi mãe e pai ao mesmo tempo. Mãe e pai. E estudava normal, tudinho. Vindo de uma família católica, certo? E eu costumo falar que, por mais que minha mãe ela não deu uma educação ali básica, sempre nos incentivou a estudar, com todo aquele cenário ali, mas eu não tive aquele alicerce, né, da palavra de Deus, não fui criado num lar cristão. E eu me lembro que era eu e meu irmão, minha mãe ela saía para trabalhar e nós dois ficávamos em casa ali. Eu me lembro que a gente costumava até brigar ali, eu e meu irmão, Aquela coisa de irmão, né? de irmão ali dentro de casa para Sozinhos. fazer as atividades de casa, né? Muito cedo. E eu me lembro que eu comecei a fazer os delitos, assim, comecei dentro de casa, dentro da minha casa. E também por influência e amizade. Comecei ali a fazer amizade ali na bola, que a gente começou a jogar bola, né? Tive uma infância até boa, né? Brincamos ali. Teve Era bom algumas de bola, Patrick? Não era aquele muito bom, mas Idoso, mas
jogava Todo ali. bom brasileiro gostava de jogar uma bola. Sim, sim, era aquele ali para completar o time ali, né? E ali fiz muita amizade ali. E eu me lembro que a gente ia para um campo de bola. E ali eu já olhava ali algumas pessoas. Já naquele tempo não tinha o craque, era a Mela, né? No tempo da Mela. Tempo da merda. Tempo da Mela, aí ali pessoas iam para ali. Isso o senhor tinha quantos anos já? A faixa de uns 10 anos 10 a anos. 12 anos, ia ali pro campo de futebol, né? Muito Que a novo. gente jogava antes, né? E eles jogavam na 4 horas, onde o sol já tava mais frio. E a gente ia pra jogar naquele sol de 2 horas. E ali a gente olhava ali aquele pessoal ali no tempo era maconha, fumando, e ali a mela. E aí assim a gente cresceu naquele ambiente ali, naquele bairro onde é dominado ali pelo. Era dominado não tão como hoje, né? Mas já tinha drogas A ilícitas droga ali, que sempre existiu. sempre existiu, Questão envolvido de ali, organização criminosa que ainda que ainda estava estava muito, ainda não tinha. tímida ainda. Era aí a questão, era anos 90, né? Eu sou de 86, passando para o ano 2000, entre 98 para 2000, Ah, sim. naquele tempo. E eu cresci ali naquele bairro, um menino normal, nunca tive nenhum problema de saúde mental, mas eu comecei a me relacionar e andar com pessoas que não era para andar e sempre minha mãe falava, olha, vigia, A mãe né? sempre alertando, avisando, Sempre falando, aconselhando, né? aconselhando com quem eu tava andando. E aí começou, né? Fazendo os pequenos furtos, pequenos delitos, né? Pulando para dentro de quintal, de vizinho e ali entrando ali lá no meu bairro me lembro que tinha um convento, a gente entrava ali para pegar ali, no caso, roubar ali as frutas, né? Era limão, tinha outras frutas lá, manga, aquela coisa de Começa com criança ali, pequenos começando, delitos, né? né? Às vezes numa brincadeira entre as crianças e tudo, mas dali o inimigo já vai trabalhando, se Exatamente. aproveitando. Já vai se aproveitando, muito novo, e era um menino, comecei a ficar um menino muito rebelde, né? Desobediente, logo porque minha mãe, ela era muito ocupada, né? Trabalhava no salão, e sabe como é que é salão, né? Tá ali no vapor ali do salão ali, quase não. Eles já saía pela manhã e voltava. Só voltava, entrava pra almoçar, entrava que ela nem via. Comia, saía de novo, ia jogar bola, ia empinar papagaio, brincar ali de bola de gude, E a escola peteca. mesmo, Aí a escola era o seguinte, a escola te dava muita volta, né? Na mãe e no pai. Dizer que ia pra escola e acabava, como se diz, gaseando aula. Aqui é gasear aula. Eu não sei como é que é lá no Rio de Janeiro que chama, é matar, né? faltando, matando, enfim. Aqui era gasear aula. E aí, nesse tempo de gasear aula, a gente também ia pra o bar ali, jogar sinuca. E aí já começava a tomar aqueles primeiros goles de cachaça, né? Ali era o cunhaque. E assim, aí como a própria Bíblia diz, né? Que um abismo, ele leva a outro abismo, né? Chama outro abismo. E aí tu vai te envolvendo com os pequenos delitos. Depois tu vai te envolvendo com bebida, certo? Até chegar um ponto onde tu começa a te aprofundar mais ainda no crime e começando a te envolver com pessoas mais, vamos se dizer, que já estava com tempo já no crime e acaba te fazendo um convite. E eu conheci um rapaz, que eles é uma família, e veio com um rapaz do Piauí. Eu fiz amizade com esse rapaz aqui e aí ele me fez um convite. Então tudo se parte de um convite, né? Pra gente fazer arrombamento aqui dentro de São Luís, Olha de, só. de carro. E aí eu Eles ficaria já com. cometiam já, então, Já era. a Ele já tinha esse hábito já, né? E aí, como eu era muito próximo dele, ele me convidou pra vigiar, né? E aí comecei assim, vigiando o carro. Olha aí. E aí deu certo a primeira, a segunda. Sempre na primeira sempre dá Tá certo. certo. E aí tu começa a pegar dinheiro, Coxinha. começa a pegar o dinheiro o gosto do dinheiro, e aí tu não quer mais saber de estudar e muito menos de trabalhar. Porque tem como, né, conseguir fácil, mas aí é onde o inimigo ele nos cega, né? Aonde o inimigo ele vai
armando muitas e muitas ciladas. E nesses furtos, arrombamentos aqui dentro de São Luís, muitos arrombamentos dentro de São Luís. Comecei ali a pegar dinheiro, aí já comecei tá usando ali uma roupa boa. Aquilo que minha mãe não tinha condição de me proporcionar, né, e comprar para mim, eu já com meus 15 anos, 16 anos ali, eu já Meu Deus, muito novo. já estava conquistando, enfim. E aí fazendo esses pequenos delitos, arrombamento, até que um belo dia a gente foi fazer um arrombamento aqui num determinado local, aqui num determinado bairro, né, que já faz muitos anos, aqui com a JAP. Ó, já. E aí ele, esse rapaz e mais outro, envolvendo mais outro, né, que o outro era trabalhador, Olha só. ele tinha uma locadora, tinha um comércio, e ele viu que a gente muito novo andava esbanjando, ali bebendo, ostentando, e ele ficou curioso, né? E a gente pegamos e falamos o que a gente fazia, né? Eu me lembro que ele topou. Só que a gente, como já era acostumado a fazer, ele foi a primeira vez. E dessa primeira Agora ele é vez. o líder, então. Não, ele era motorista. Agora o motor- Ele era o motorista. Ele tava só dirigindo pra nós. Então nós era 3. Aí a gente, ali no Pajá, fomos fazer uma ação ali e acabou dando errado. Eita. Sujou, como seguir na gira, sujou, né? A casa caiu. Casa caiu. E aí a gente empreendemos fuga ali. Como eu tinha alugado o carro, tinha acabado de tirar a carteira, tava com acho que Era 19 anos, já tava de maior idade já nesse crime aí, já tava de maior já. Quando o menor, o senhor já tinha sido detido? Passado. Já tinha sido detido, mas não cheguei a descer pra cadeia de menor, Você por causa porque disso, não. não, Só até fui liberado, só até delegacia. delegacia. No caso aqui era a Refesa, cheguei aí até a Refesa, cheguei a ser detido, mas logo era liberado, porque como era furto, e aí a própria polícia sabia que eu não ia ficar Sim. por sendo de menor, mas nesse tempo aí passou, né? Eu completei a maioridade e fui fazer esse delito lá junto com esses 2 rapazes e deu errado. Aconteceu um fato que eu consegui prender fuga, o menino começou a sair, o outro também abandonou o carro, mas o detalhe é que o carro tinha alugado no meu nome, na minha carteira, Rapaz, e estava no endereço da minha casa, olha só. certo? E aí o que acontece? Não tinha pra onde correr. Abandonamos o carro, deixamos o carro e prendemos fuga. Esse rapaz, ele ficou tão apavorado, tão com medo, que eu me lembro que ele chegou em casa, eu vi, né? Ele nem só se despediu da mulher, botou as roupas ali na mala e ó, meteu o pé pro Pará. Olha aí. Nunca mais voltou, tanto com medo. E eu, como sempre, continuei. Mesmo porque já era acostumado com aquele susto, já sabia, já tinha escapado da polícia várias Nada vezes. que nem um susto mais para a Não. pessoa, né? É. Ela vai se adaptando, se acostumar. Aí o que acontece? Foi que eu avisei minha mãe, liguei pro telefone, né, o que tinha acontecido, porque eu sabia que eles iam bater lá. E aí minha mãe se desesperou, ela fez um empréstimo ali e falou com um primo meu em São Paulo e logo me mandou para São Paulo. Eu, com a faixa do meu já 19 anos, fui para São Paulo, né? Lá eu fui para São Joaquim da Barra, né? Talvez você que tá aí assistindo já viu falar nessa cidade, São Joaquim da Barra. É a cidade daquela mulher muito famosa ali, da Ana Maria Braga. Ela foi nascida e criada ali. E aí eu fui para ali, para trabalhar, para mudar de vida. Pensando a mãe. Que ia mudar, né? Mas é como a gente costuma falar, pastor, que você que é mãe, que é pai, que não adianta, pode mandar o filho para onde quer que for, qualquer parte do mundo. Se a pessoa não tomar uma decisão, ela não quiser mesmo uma mudança com Jesus, né? Com Deus, fazer uma aliança, um voto com Deus mesmo, de fato, de verdade. Aonde ele for, ele vai aprontar. Ele vai encontrar pessoas má, ele vai fazer amizade. E não foi Parece que diferente é um comigo. imã já, né? A pessoa já chega e já vai se aproximando. Exatamente. Pessoas Então, que... eu fui para lá para trabalhar, mas acabei cometendo um delito lá e foi onde foi a primeira vez que eu fui preso. Não São- foi nem aqui em São Luís, foi lá em São Paulo.
eu fui preso numa cidade chamada Brotas, que eu trabalhava viajando. E eu tentando ali, lutando, né? A querer trabalhar. E como diz a palavra de Deus, do suor, né? Do nosso rosto. Mas o inimigo botando na minha mente, eu fui fazer pensando que era igual São Luís aqui. Eu fui arrombar um carro lá em São Paulo. Irmão, quando eu espantei que não, já tinha 3 viaturas em cima de mim. Lá na cidade de Brotas. Tava Eu sozinho tava, você? tava sozinho. Porque eu já era acostumado a fazer as coisas aqui só, São Luís, já sabia como é que era. E lá eu fui preso lá, tava no alojamento, né, da empresa, tudinho, e acabei fazendo esse delito, acabei sendo preso, que eu creio que nem os caras do alojamento, acho que até hoje estão me procurando. Isso aí em 2007, lá em São Paulo, Nós somos... porque não sabe o que aconteceu comigo. Da prisão, tu não voltou mais pra empresa, mas... Não, da prisão não voltei, de lá eu fui preso em Brota, e de lá eu fui transferido para Rio Claro. Aí de Rio Claro eu fui transferido pro CDP de Piracicaba. É mesmo. É, Agora, uma coisa interessante também, Pato, porque assim, é a primeira prisão, né? primeira prisão. Quem é preso, se ainda sendo a primeira vez, há um impacto, porque cadeia, né? Sabemos que não é para qualquer um, ali não é um lugar fácil. Verdade. Realmente é a primeira vez e tudo, não sei como é que foi a tua chegada lá, mas de fato a gente que evangeliza ali percebe que quem está pela primeira vez sempre tem aquele impacto devido ao local, superlotação, ainda mais nesse ano que o senhor, né, passou em outro estado, longe da família. Como é que foi essa tua situação, né? Não chega um momento, rapaz, o que que eu fiz? É melhor parar com isso. E, enfim, deve ter algum pensamento que também venha gerar ali, né, rapaz, o que que eu fui arrumar para minha vida? Mas talvez não tenha gerado tanto êxito, porque depois de um tempo também parece que a cadeia vai, como é que fala, anestesiando a pessoa, que a pessoa também, aquele primeiro impacto, aquele primeiro susto passa, e daqui a pouco a cadeia passa a ser um ambiente, parece que normal já para alguns, né? Ali já pra mim em São Paulo, eu fiquei com medo, né, apavorado mesmo, né, porque novo, entendeu? Nunca tinha entrado dentro do presídio, mais os presídios de São Paulo lá é diferente daqui, né, muito grande, né? É verdade. As muralhas muito. E naquela época a facção lá já era muito. Não, já dominava. Tanto que lá em Piracicaba, quando eu cheguei lá, eu puxei a triagem, me lembro muito bem, né? E só que lá em São Paulo, eles te acolhem, né? Não tem aquela muita opressão. Eles perguntam de onde é que tu é. Presos. Os presos, né? E eu me lembro que ele me perguntaram de onde era, eu falei que era do Maranhão, né? Aí faz toda aquela entrevista, né? Todo mundo sabe que já puxou, chega e tal. Aí eles viram que eu era um moleque assim inteirado, né? Como diz, na minha também, e de outro estado. E aí eu fui pro convívio, né? No caso lá. Um convívio lá, que lá eu me lembro que lá é um presídio de 2 andares, né? Tinha cela embaixo, cela em cima. E aí eu me lembro muito bem a cela que eu caí lá, não sei qual era o número da cela no tempo. Eu sei que eu passei um baque muito grande lá em São Paulo, foi a questão do frio, que eu caí no tempo do frio, e lá eles davam um adedron lá, e aí eu fiz amizade com alguns irmãos lá, que a gente se chamava assim, e eram dominados lá pela facção, né? Todo mundo sabe lá em São Paulo, né? O PCC que, que domina, e aí fiz amizade, e aí consegui, né, comunicar com minha família, né? Fazer a comunicação lá dentro, mas eu fiquei bastante impactado porque era muito, né, muito preso mesmo naquele tempo ali, e eu creio que hoje aumentou, né, só tem aumentado aqui a massa carcerária do Brasil, É a mas já terceira hoje, né? a terceira maior do mundo, né, e eu me lembro que lá era muito lotado, muito cheio, eu tava lá, só que lá eu passei pouco tempo, porque como eu era menor de 21 anos, e o meu crime foi furto, eu passei só um mês e não passei nem 2 meses lá. Vai lá dentro, ninguém tentou assim te captar para organização, para facção. Lá eu fui chamado lá, né? No caso lá eu me lembro que era uma cela que tinha cela da faxina,
Cela da faxina. A cela da faxina que eram os caras, né? Por incrível que pareça, né? Lá E em São Paulo, lá em São Paulo, faxina, os caras lá em São Paulo na época era assim. era assim, lá em São Paulo, eu me lembro que os caras da faxina tinha uma cela da faxina, que eram os caras que eram os linha de frente. Eu me lembro que o nome do rapaz era Pará. Pará, agora eu lembrei o nome dele, me chamou Pará. Lá em Piracicaba, 2007. Eu me lembro dele, assim, um pouco da feição dele, no cabelo liso. E me chamou lá pra reunião. E aí fez aquele convite. Me apresentou e falou que aqui tinha o pessoal da família, aqui no Maranhão. Sabe como é? Aquela conversa. E perguntou se eu não queria fazer parte, que ele ia ser meu padrinho, no caso, né? Que ele estava observando minha caminhada, tudinho. E perguntou se eu não queria fazer parte da família, no caso. Primeira vez que eu ouvi falar dentro da cadeia, se eu não queria fazer parte da família. E aquilo tudo novo, Aí tem apadrinhamento, né? Coisa que muita gente nem sabe como é que funciona a facção. Tem alguém pra- para te batizar, Exato. tem estatuto que tem que ler, tem que assinar. É como se fosse uma jura ali, né? A seguir normas, regras. Exatamente. Tu lê todo o estatuto ali, né? E aí, tu fechando lá, tu assinando, tu tá concordando com tudo aquilo ali, né? E eu disse que não, como foi a primeira vez, eu disse que eu tava parando. Que eu queria era voltar pro Maranhão. Que eu tava muito ali, sabe, estagnado ali com aquela situação ali, olhando ali aquele movimento ali. A bola rolava e tinha um salve. Isso lá em São Paulo, né? São Paulo. Tinha uma oração lá, aí Lá tinha os irmãos lá dentro. tinha os irmãos lá. Tinha uns irmãos lá que faziam a oração lá, né? E um subia lá pro segundo andar e todo mundo ficava na quadra de frente. E às vezes quando morria algum do integrante, e aí eles faziam todo aquele ritual ali. Aí eu passei ali. Foi uma experiência, né? Foi tipo um estágio, né? Um estágio. Pra entrar Então é um perigo muito grande, né? Porque, como o senhor mesmo disse, entrou ali por causa de um furto. E se mais um pouco, o senhor sairia dali como faccionado. faccionado, Como exatamente. um Mas traficante de drogas. era o que eles estavam pretendendo que eu fosse, né? E tem muita gente que acontece isso. Acontece, É entra. uma coisa que eu acho que o sistema penitenciário do Brasil deveria se atentar a isso. De acordo com o crime da pessoa, ela tem que ser punida, tem que pagar o que deve, mas fazer essa seleção, ser seletivo, porque senão você pega ali todo crime é crime, mas se você colocar no peso da justiça, há uma diferença, né? De um furto, de um roubo à mão armada, Latrocínio. um latrocínio, tem a questão do tráfico, da facção, que inclusive por agora estão até agravando a questão da facção, só da pessoa ser faccionada já é um agravante ali no processo da pessoa, mas a pessoa chega ali como o senhor chegou, o furto. Aí lá dentro, Crime simples. assaltante de banco, assaltante de carro forte, né, criminoso, faccionado, ainda bem que sou, né, talvez pelo medo, por toda essa situação, falou, rapaz, eu não vou me aventurar nisso aí não. Aí já falou logo que você estava parando, saindo, porque senão ia sair dali, não mais aquele só o que cometia furto, né? Um ladrão um arrumador de carro, né? Mas eu poderia sair dali com um integrante de uma facção, né? E ter feito contato ali com grandes, né, traficante internacional, né? No caso, lá, como tinha muitos, né? Traficante grande. Mas o que o senhor falou aí, pastor, a questão da separação do, por crime, mas é por lei. Já estudei, já. Tem. Na verdade, é que não se cumpre a risca, né? Exatamente. No papel tem, na teoria é para ser por lei, era para se separar na prática. pelo crime, né? Mas aqui, voltando ali, Bati, de São Paulo, tu chega a sair, permanece em São Paulo, ou tu já volta pro Maranhão? Não, eu permaneço lá em São Paulo. Ainda passo mais algum período lá, eu já retorno. Chegou a cometer outros delitos lá? Não. Eu só lá eu ainda fui frequentei alguma boate lá, mas ia cometendo outro lá, a questão de uma briga que eu arrumei lá numa boate, né? Uma boate, não, na verdade, não foi nem eu que arrumei, foi o primo meu, né? Mas o outro lá que a gente tava em 4, né? Era eu, meu primo, né? Fernando de Bacabal, mais o meu primo Anderson
e tinha mais 2 amigos, que eles só viviam lá com a gente lá na casa, porque lá em São Paulo tem muito disso, é muita gente do Nordeste que vai para trabalhar, Isso, sim. entendeu? E aí a gente acaba conhecendo pernambucano, piauiense, baiano. Nordeste em peso. O Nordeste Top. tá em peso lá em São Paulo. E De lá, então, tu volta pro Maranhão. aí de lá eu passei mais um tempo, aí quando chega lá o meu primo queria até que eu ficasse lá, mas eu não queria mais ficar lá, entendeu? Eu queria voltar. Aí acabo retornando pra cá, pro Maranhão, pra São Luís, né? Onde minha mãe já não tava morando mais onde era a nossa casa, por questão que eu saí daqui, saí foragido, e a vergonha que minha mãe saiu, né, dali do bairro, por ser conhecido, né? Tá foragido, todo mundo, o bairro pequeno, todo mundo ficou sabendo, ciente, espalhou, tal. A polícia esqueceu também, né? Passei quase um ano lá, Poeira e baixou. poeira baixou, voltei. E aí foi que eu voltei pior, né? Passou aquele O surto, aquele surto lá aquela- daquela cadeia e comecei a praticar novamente esse crime aqui. Não sei se você chegou a comentar que também foi preso em outro estado, Fui, aí São Paulo. essa aí foi eu de São Paulo, fui preso depois lá em Mais um a pouco. Sailândia e depois Salanja Maranhão ainda. Maranhão, interior do Maranhão. Ilha do Maranhão. E aí depois eu já estava bastante conhecido aqui em São Luís, né? Pela, ali aquela serviço de inteligência, a delegacia de roubos e furto, né? Ali os policiais já tava uma carta marcada, né? Eles não podiam me ver, que onde eles me olhavam, eu de carro, eles me abordavam, porque eles sabiam que eu ia estar com flagrante, né? Ou armado, ou com algum roubo, ou com droga. Então a Já pessoa, é uma figura carimbada para ele. exatamente, a pessoa ela vai entrando no sistema, ela vai sendo preso, vai saindo, ela vai É isso que ali, muita gente às vezes não se atenta, né? Porque começa a cometer delito e esquece que isso tudo vai gerando o quê? Processo. processo, E a pessoa já vai ficando carimbada e marcada, marcada. suja. E aí, quando ela vai ver, toda hora eu enquadro. Exa- Até por coisa que ela nem fez, ela vai Exatamente, ter que né? responder, porque ainda mais que comete assalto, né? Comete furtos, roubos. Aí eu comecei a assaltar, né, também. Depois comecei a assaltar, e aí depois comecei a traficar, enfim, comecei a ficar aquela pessoa, como é que diz? Com um carro completo. Traficava, roubava, até com estelionatário eu mexia. Ai, Entendeu? Então, a ficha era extensa, né? extenso. Então a gente começa a formar algo muito negativo para nossa vida, né? Que traz consequência até hoje. Até hoje, pastor, assim, eu me envergonho, né, do que eu fui no passado, né? Isso é Eu não me, importante também. eu não me envergonho do que eu sou hoje e do que eu pretendo ser amanhã, mas eu me envergonho do passado, né? Pelo, as atitudes que eu tomei, as decisões e acabei tomando decisões erradas que me levou a um prejuízo muito grande, a um atraso muito grande. E a outra Mas, prisão que só ainda passou foi em Tocantins. e aí, assim, como eu tava falando pro senhor, como eu tava já marcado, como eu já tava sujo, conhecido, e aí não dava mais pra estar andando aqui, assim, de cara limpa, né? Ficava meio receoso nos lugares, escabriado. Aí acabei veredando pra Tocantins. Eu e um amigo meu que começou a ir, né, pra Tocantins. Mesma prática, né? Furto lá, arrombamento de carro, aquela coisa. Aí foi a primeira vez, deu certo, deu na boa, como diz. Aí foi uma segunda vez, deu certo também, deu na boa. Na terceira a casa caiu. Lá. Na volta, lá em Tocantins, na Federal. Né? Aí foi a federal. Lá foi a Federal, porque foi na volta, que a gente tava indo com o carro, e aí a gente vinha com o carro topado, né? Que não cabia mais. Como era furto de carro, era notebook, celular, bolsa, tudo que a pessoa lá guardava dentro do carro, de pertence, de valor, ouro, arma, trazia, né, para vender, enfim, aquele progresso, aquela vida ali criminosa ali. Aí na volta, quando chegou na barreira de Guaraí, nós caímos presos lá, né, eu e o rapaz, né, que estava comigo, né, que não vou aqui estar citando nome para não comprometer,
Mas nós caímos lá e aí eles botaram, nem eu sabia, eles botaram um crime para me prender mesmo. Eles botaram um crime chamado, eles botaram 5-5 continuado, porque a gente veio cometendo delito em várias cidades. Aonde a gente passava, a gente deixava cometer um delito, deixava ali um rastro Aí a ali. prestação de conta é ver. Aí quando caiu lá, era o juiz chamado Dr. Fábio. Ele botou esse crime. E ali, pastor, foi que eu comecei a refletir, né? Eu ia até Ali perguntar justamente sobre isso, né? aqui, Qual foi o momento que começou já? foi lá em Tocantins, né? Entrava alguns irmãos lá e lá eu comecei a refletir. Por quê? Quando eu caí preso lá, eu deixei minha esposa, tava grávida, né? Do meu filho, que agora tem 11 anos, Gabriel, Sim. tava no bucho. Olha aí. E aí eu comentei pra ela que, pra minha esposa, que eu não ia fazer mais, que era a última viagem que eu ia fazer, né? Que ia abandonar, ia largar, ia botar um negócio, como todo, eu creio que muitos pensam, né? Comete ali e pensa de botar algo, e aí nesse falar foi que o inimigo escutou, né? E armou Permissão de essa Deus. arapuca todinha, permissão de Deus, e eu acabei caindo lá em Tocantins, né? Passei lá quase 2 anos, quando eu comecei a refletir, e lá em Tocantins foi que eu fiz um voto com Deus. Eu fiz uma aliança com Deus, que se Deus me desse mais uma oportunidade, me arrancasse do crime, me tirasse da droga, eu ia agora dessa vez, eu ia pegar firme com ele. Não ia prometer mais nada, mas prometi ao nosso Deus que eu ia me esforçar, né, a continuar firme. E tô indo já para 11 anos nessa caminhada, Glória a para a Deus. idade do meu filho, né? Mas então tu não chegou nem a ver seu filho nascer, não acompanhou? Não Está- acompanhei a gestação da minha esposa, não acompanhei o nascimento, porque quando eu saí ele já ia fazer praticamente 1 ano. É uma das coisas que o crime acaba trazendo para a pessoa, né? Consequências de que a pessoa às vezes passa. Eu conheço vários que tiveram vários filhos, mas não viram, não acompanharam a gravidez, o nascimento. Tem uns que os filhos já estão até grandes, adultos, e não acompanharam. E é mais difícil, né, quando a criança começa já a entender as coisas. Aí começa a perguntar para a mãe: ah, mas cadê o pai? Cadê papai? Aí vai na escola ver todos os colegas ali com seus pais e ele não. E aí começa a mentira também, que às vezes a mentira vem de casa: ah, papai tá Tá trabalhando, viajando, papai tá viajando, e na verdade o pai tá preso. Eu tenho certeza que isso também pesa. pesa. Mas o camarada seja criminoso, tenha cometido coisas assim terríveis, mas uma hora vai pesar. Talvez não na frente dos companheiros, porque tu passou lá e sabe que às vezes na frente de um amigo, né, no companheiro, o camarada tem que se mostrar forte, mas na hora que vai no boi, né, para quem não conhece o boi, onde é o banheiro, lá onde cai a água do chuveiro, junto com aquela água, a lágrima acaba saindo. Exatamente. Lá na comarca, aquela pedra, não sei como é chamado por outros lugares aí, tem uns que chamam de comarca, pedra, enfim. O cara deita, né, que fecha ali, Empanada. empanada, deita a cabeça no travesseiro, tem uma hora que vai pesar. E eu creio, né, que esse é o momento também que Deus já vai trabalhando na pessoa, que no caso aconteceu com o Senhor. Deus começou a trabalhar e já nessa prisão lá de Tocantins, né? Porque acabei ficando muito abalado com essa situação, porque não acompanhei, né? Não pude dar o suporte para minha esposa, ela passou tudo sozinha, né? Mas ali mesmo com a ajuda ali da mãe dela, da minha mãe, né? Dando suporte ali, mas ali o pai, né? É Não, para acompanhar ali nos exames e tal, tudinho. E isso ali pesou muito na minha consciência, né? E ali, como o senhor falou, por mais que o cara seja duro ali, pode ser um líder, quem for, mas quando ele fecha a empanada ali, que ele vai pro silêncio ali, meu irmão, ele chora igual criança. Não tem esse. Não tem esse dizer que ele nunca chorou na cadeia. não tem. Ele chora. Ele chora amargamente. Mais valente. Pode ser Até mais porque valente. a Bíblia vai dizer que Deus mandou fazer a cadeia justamente para cessar a arrogância do valente. Exatamente. É ali que Deus amassa o camarada, que ele vai ver que o crime não compensa, que o dinheiro não compensa, que nada se substitui à liberdade, que nada se compara você estar na sua casa, na sua família, deitado na sua cama, às vezes na simplicidade.
Porque às vezes a cadeia faz o camarada sentir falta das coisas simples, que ele não dá valor. Ah, essa cama, esse quarto, essa comida, ele fica ali desprezando. Mas quando chega lá na cadeia, que pega uma cela, eu não sei das cadeias que o senhor passou, mas às vezes sempre tem mais um número maior do que comporta a cela, né? Aí tu tem que esperar na fila para usar o banheiro, tu já não tem a tua privacidade. Fora quando tem aquela a polícia chega para fazer A operação, a operação, revista, a a revista, contagem. todo dia de manhã tem que acordar naquele horário. Barulho do cadeado abrindo, barulho dos ferros batendo na grade, sendo xingado, é spray de pimenta, é gás, é tiro de borracha. Ah, ali, meu irmão, o cara vai dar valor às coisas simples. Rapaz, que saudade do meu quarto, saudade da minha cama, saudade daquele arrozinho com ovo, né? Que chega a comida lá muitas vezes, chega daquele jeito, já vencida, né? O cara tem que comer, senão ele vai passar fome. Então são tantas coisas. Patrick, que bom, meu irmão, que tu chegou uma hora que teve que, né, pensar, que chega uma hora que se não for pelo bem, vai ter que ser de outra forma. É Exatamente. saber que tu tem um filho para criar e a presença do pai é essencial, porque tu passou pela ausência do pai e olha onde tu foi parar. E a presença do pai ali, né, para estar acompanhando o filho é muito importante, ainda mais um pai mudado, transformado, que serve a Deus. Porque, querendo ou não, o pai é o espelho do filho. Com O filho certeza. vai se inspirar, vai dizer, quando eu crescer, eu quero ser como meu pai. Mas para a gente adiantar aqui, porque eu sei que a sua história é muito grande e tenho certeza que está edificando muitas pessoas aqui, nós vamos já seguir para o término. E quem sabe em outros episódios vamos trazer aqui para tu estar falando mais em detalhes. Sua conversão. No caso, o senhor disse que ali, né, o senhor fez um voto com Deus. Dali o senhor se converte. São 11 anos, né, que o senhor está na presença dele, 11 anos. servindo a ele. Mas depois de convertido, o senhor chegou a retornar ao presídio? O senhor chegou a Sim. ser detido de novo? De novo, como o senhor falou, é muito, né, a história é muito grande. Lá eu fiz um voto com Deus, não me converti lá. Ah, não, Mas, só não, fez o voto. fiz um voto com Deus lá. Eu não me converti lá dentro do presídio lá em Tocantins. Mas quando eu saí, eu me lembrei do voto que eu fiz com Deus. Deus operou, agiu muito rápido lá no meu processo. Consegui sair, né? Eu já tinha pagado o advogado, gastado tudo, não conseguia sair, mas graças a Deus, defensor público entrou com o pedido, deu certo sair. Retornei, foi que quando eu voltei aos cultos lá lembra que era até o senhor que estava lá na igreja. Já em São Luís, já. Já aqui em São Lá, Luís, lá, lá lá, foi naquela vez lá que eu me reconciliei, Ah, 2015. foi. 2000, Eu me lembro não, que Deus me deu até uma visão com o senhor. foi, Chorei, tudo. o senhor me olhou ali um demônio que estava alojado aqui, né, nas minhas costas, um coringa, né, um coringa e aquele outro agora que eu não tô... Só teve essa visão e foi ali que eu só fui mesmo para me reconciliar, né, lá. Fui no culto, me reconciliei, já estava com meu filho, né, não sei se o senhor lembra, muito Eu pequenininho, lembro. né, Falando minha aí, né? esposa. E aí naquele dia lá eu me reconciliei, né? E aí para deixar a mensagem aqui, falar me reconciliei e chegou os BO, né? Os processos aqui em São Luís, como diz, né? Chegou os mandados de prisão e eu tive que retornar novamente. Agora já crente. Aí foi quando o senhor foi me visitar e me olhou outras vezes dentro da cadeia, mais já crente, já ali sendo lapidado, onde a cadeia eu aprendi a jejuar, onde eu aprendi os mistérios de Deus, onde eu li muita Bíblia, né? É um lugar para ler Bíblia. É na cadeia. E lá eu li muita Bíblia mesmo, fiz muito jejum, né? Deus me deu algumas visões, algumas revelações ali. Experiências Mas a aí. experiência foi que dessa última vez, em 2015, aí casei, né? Deus permitiu só eu me casar. Casei em 2015, dezembro. Eu casei dia 2, dia 10, eu tive que retornar porque eu estava com mandado de prisão, certo? E fui passar a lua de mel onde? No presídio. Essa história é forte. É forte. E de 2015 eu vim sair em 2020. Tive que retornar lá, fiz a obra, fizemos evangelismo, né? Tivemos uma passagem muito boa, deixamos um legado lá dentro lá do presídio lá durante esses 5 Esse presídio que soltava foi qual presídio, né? Tava lá na Cadete, né? Pedrinha. Passei a triagem, aí depois eu fui pra Cadete, da Cadete Tinha o Complexo Pedrinha, que agora é o Complexo São Luís. São Luís, lá é o 2, né? PSL2. PSL2 e depois eu subi pro 1, que é a PP, Aí né? pra lá o diretor era o
Seu Adão? Não, o diretor era Adão e o E tinha finado Aldo, Aldo. seu Aldo, Áureo, o seu Aldo, né? Isso, E isso. aí depois o meu regime abriu, fui para PP e depois ali Deus deu graça ali, consegui uma carta de emprego e comecei a sair e fui para albergue, né? Onde eu passei mais uns 3 anos ali, albergado. Então, total foram 8 anos. Não, 5 anos. 5 anos. Passei 2 anos, quase 2 anos lá no Ah, fechado sim. e mais 3 anos 3 anos no no semiaberto. semiaberto. Foi onde eu tive a total liberdade, que agora eu tô só assinando, né? Inclusive agora Só ainda assina, no só caso. assino, até Mas tô hoje eu sou em liberdade, o senhor está congregando. congregando, estou congregando. Como é que tá a sua vida, assim, de profissional, trabalho, essas coisas? Deus abriu a porta, eu já trabalhei carteira assinada, né? Já trabalhei em 3 empresas, né? Muito grande. Eu trabalhei na Electrolux, depois trabalhei na Midea, LG, né? Aprendi uma profissão, né? Mexer com ar-condicionado, fazer manutenção, Olha isso. geladeira, né? E Deus dando sabedoria, né? Glória a Deus. Estudando. Aí depois abri uma empresa, sou empreendedor, botei uma empresa, agora hoje a gente tem um comércio, né? Para a glória de Deus. Que bem. Graças a Deus tem um comércio ali, onde minha esposa ali toma de conta junto comigo. E hoje eu estou a trabalhar por questão, né? Que a gente sempre passa essa questão financeira de altos e baixos. E hoje eu estou trabalhando de motorista, trabalhando ali para Alumar. E depois que eu saí, essa redenção, tudo isso, depois que eu fiz um voto, uma aliança com Deus, as coisas começou a clarear, as portas se abrir. Glória a Deus. Depois eu fiz um voto com Deus, né, com muita, depois de muita ataca, como diz o Salmo 118, o Senhor me castigou severamente quando me entregou à morte, né? Antes viverei, mas contarei, né, Glória a Deus. as As maravilhas. as maravilhas de Deus. Hoje eu estou contando aqui, dizer que vale a pena ser fiel, vale a pena fazer um voto com Deus na aliança, independente se é fora, se é dentro, né? Deus, ele opera dentro da cadeia, opera fora, aonde quer que a pessoa esteja, no hospital, qual a situação que ela está passando. Graças a Deus, hoje eu só posso dizer que a graça de Deus nos basta, né? Hoje também ministerialmente o senhor congrega, né? Está Estou debaixo de uma cobertura espiritual. congregando ali na divisor de águas, ali junto com a O pastora senhor lá. tem um projeto também. Também tem um projeto chamado Pregadores da Madrugada, que a gente, de 15 em 15 dias, a gente sai aí para ministrar, pregar, né? Justamente, eu tô até com o folheto aqui, Ah, sim. né? Aqui Depois aí o pessoal pode acompanhar também nas redes Pregador da sociais. Madrugada, e a gente sai aí no baile, né? Deus já deu essa graça, essa oportunidade, abriu essas portas aí pra gente estar entrando dentro do baile, dentro das casas de prostituição. Já fomos ali também, ali numa casa de show muito famosa, Marcelo, e já pregamos ali na orla também, ali de São Luís, ali na beira da praia. E pregamos também ali pro povo do reggae, sempre do pessoal do reggae também abre as portas. No pagode também já pregamos na Seresta. Aonde Deus, onde tiver uma alma na madrugada, a partir da 2, Antes o senhor andava, viajava para cometer delitos, na cometer madrugada, crimes. Agora na madrugada é para ganhar alma. para ganhar alma. pra Continua Jesus. roubando, Mas mas essa não alma mais pertences das pessoas. Agora almas da mão das garras do diabo de para os braços de Jesus. Jesus. Parabéns, parabéns. Olha, estou muito feliz de tê-lo aqui conosco. Obrigado por compartilhar. Sei que é extenso. Se a gente fosse, acho que daria horas e horas aqui. Verdade. Mas eu creio que teremos outras oportunidades. E o pouco que o senhor já trouxe aqui, tenho certeza que está impactando muitas vidas, será de edificação para muitas vidas. Muitas coisas nós aprendemos aqui, né, com o seu testemunho. Vai nessa força, que Deus seja sempre contigo, com a sua casa, com a sua família, que esse projeto Pregador da Madrugada venha continuar crescendo, prosperando, frutificando e alcançando muitas vidas para Jesus. Você quer deixar alguma consideração aí, final, uma reflexão breve, né, para chegamos ao final aqui do episódio, para assim estar edificando mais ainda as pessoas que nos acompanham. O que eu quero só deixar aqui para o jovem, quem está nos assistindo, é que, primeiramente, a mensagem é que a enverdação, essa vida do crime, ela não compensa, né? Ela só te traz prejuízo, dano. E para você que está nos assistindo, é que você venha focar nos seus estudos, né? Estudar, e para que futuramente tu venha conseguir um bom trabalho, um emprego. Mas que o principal é você fazer uma aliança, um voto
com Deus, né? Para que tu venha receber a virtude, a graça, né? E para que tu venha receber a oportunidade de ter e adquirir a tua salvação, porque o bem maior que hoje nós podemos ter é a nossa salvação, né? O dinheiro passa, a fama passa, o nome passa, tudo passa, mas a palavra de Deus, ela diz que a graça de Deus, ela permanece, né? Então, Glória a você que está nos ouvindo, que está tendo a oportunidade, onde tu estiver, meu irmão, faça um voto, faça uma aliança com Deus, porque eu tenho certeza que Deus, ele vai te honrar, vai te abençoar, né? E vai te tirar das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Compartilhe bastante esse vídeo para que venha alcançar o máximo de pessoas, de vidas para o Senhor Jesus. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. Agradeço também a um dos nossos patrocinadores, que é o MK Lava Jato, nosso amigo Maico. E você que for tocado por Deus, quiser patrocinar também esse projeto, você pode estar fazendo um contato conosco para que venhamos ir mais longe, alcançar mais e mais vidas para Jesus. Deus abençoe a todos. Até o próximo episódio. Deus Santo!